Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trilingua. E dessa vez eu não vou falar nada além de português, com exceção de uma outra palavra em inglês que vai aparecer aqui, mas eu resolvi fazer esse vídeo para tratar de um assunto que eu considero muito importante no aprendizado de línguas. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês, para iniciar, é: você se considera uma pessoa inteligente? E você pode questionar, e o que é ser inteligente? A gente ouve sempre falar que a espécie humana, Homo sapiens, é o indivíduo que sabe. Mas simplesmente saber, ou ter a capacidade de saber, faz a gente naturalmente inteligente? Ou a inteligência ela é adquirida através do estudo? Vamos lá, vamos iniciar isso falando um pouco sobre uma teoria de um psicólogo americano chamado Howard Gardner, que se chama Teoria das Inteligências Múltiplas. Segundo Gardner, os seres humanos podem apresentar não somente um tipo de inteligência, mas sim mais de um tipo, variados tipos, ou raramente o ser humano não vai ter nenhum tipo delas, uma coisa muito mais rara. E ele chamou essas inteligências de diferentes nomes de acordo com a capacidade de executar ou de ter determinadas habilidades. Então, por exemplo, ele chamou inteligência sinestésico-motora. É aquela inteligência que está relacionada com você ter controle dos movimentos do corpo ou do corpo. Então é o indivíduo que dança bem, que pinta, que esculpe. Então é essa inteligência sinestésico-motora. A outra inteligência ele chamou inteligência lógico-matemática. O indivíduo que tem a capacidade de pensar de maneira muito lógica, de manejar bem os números e entender a lógica por trás deles. Inteligência lógico-matemática. Outra inteligência ele chamou de inteligência intrapessoal. Intra significa dentro, então é aquele indivíduo que tem a capacidade de autocontrole, de ter uma autopercepção e de saber aquilo que é bom ou ruim para ele mesmo. E sabe aquela pessoa que é diabética e diz: eu não posso comer açúcar, mas é só hoje. Então aí ele já está exercitando, negativamente, digamos assim, a inteligência intrapessoal. A outra inteligência é a inteligência interpessoal. É aquele indivíduo que consegue interagir entre aqueles semelhantes. E significa que é o indivíduo que consegue, de alguma maneira, manejar bem os grupos, de falar o que o outro quer ouvir, de convencer o indivíduo. Então, nessa inteligência interpessoal, a gente tem profissionais como, por exemplo, os jornalistas, os vendedores, os professores, os advogados. E existem outras mais, mas eu vou dar ênfase aqui a uma que é de interesse para a gente, que é a inteligência linguística. É a capacidade que o indivíduo tem de manejar bem as palavras, de manejar a linguagem e os códigos. E a questão é, essa inteligência, assim como quaisquer outras, elas existem em níveis variados em cada um de nós. Eu posso ter uma alta capacidade lógico-matemática, que não é o caso, ou uma intermediária capacidade natural para dança, para conhecer o meu corpo, o que também não é verdade, assim como posso ter uma péssima capacidade intrapessoal ou interpessoal. De alguma maneira existem componentes genéticos que fazem com que nós tenhamos determinada facilidade para certas coisas, assim como, por exemplo, existem determinados fatores sociais de convivência e ambientais, assim como a vontade de fazer a gente melhorar determinada capacidade. Isso significa que, ainda que você tenha nascido com uma inteligência não tão agradável ao seu gosto, você pode melhorá-la de acordo com o exercício. Então, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a inteligência linguística. Uma coisa que eu tenho visto muito, principalmente no YouTube e em quaisquer outras plataformas, é o oferecimento de cursos com as seguintes falas. Eu vou usar o meu método, ou um método nunca visto, ou você aprende inglês, o espanhol, o italiano, o francês em 6 meses. Será que isso é verdade? Será que até hoje, como falante nativo da língua portuguesa, a gente não continua aprendendo sempre? Então a primeira coisa que me vem à mente é: tá, eu vou aprender em 6 meses, mas eu vou aprender o quê? E pra quê? E por quê? Eu coloquei aqui algumas das possibilidades de aprendizado de um idioma, seguindo os objetivos que a gente tem em relação a esse aprendizado. Porque tem-se a ideia que dentro de 6 meses eu inoculo na tua cabeça um pacote fechado de um determinado idioma que vai te ser útil para a vida inteira. E que vai ser utilizado em todas e quaisquer
possibilidades de vida cotidiana. E o que é que eu estou querendo questionar aqui? Vamos lá. Por que eu quero aprender esse idioma? Ou qual é o motivo, qual é a razão? Eu coloquei alguns exemplos. Primeiro, ler meme. Eu acho que mesmo que se você, por exemplo, não é um falante de língua espanhola, por exemplo, você consegue ler memes com determinada fluidez, digamos assim. Só que aqui a gente está considerando apenas uma das habilidades que o processo de aprendizado da língua requer, da maneira adequada como deveria ser, que é através da leitura. Lembrem que a leitura é somente uma das habilidades de grande importância entre os 4 extremos da linguagem. Quando a gente, por exemplo, vai para uma entrevista de emprego, o nível da exigência do idioma é muito maior. Então existe uma diferença entre eu saber ler memes e eu ser capaz de responder, contestar uma entrevista de emprego. Da mesma maneira, os 6 meses de inglês, será que serve para quê? Para eu comprar comida na Disney? Então, também existe isso. Outra possibilidade, ler artigos, abstracts, que seriam os resumos dos artigos científicos, ou as teses. Obviamente que o nível de exigência aqui é muito maior, mas não necessariamente falado. Simplesmente pode ser para a leitura. O que eu estou querendo dar ênfase aqui é que aprender um idioma não simplesmente é falar. Ainda que eu saiba que existe um certo tipo de fetiche em dizer você fala tal idioma, e nunca perguntam, você lê bem o idioma X? Ou você compreende bem? Geralmente o foco é a fala. Vamos para outro objetivo. Assistir séries, com legendas ou sem legendas. Assistir a canais internacionais, que também é outra possibilidade. Ter acesso à informação de maneira direta, okay? Do local de onde é produzida a informação. As avaliações do ensino médio também é uma outra coisa. Ainda que a maioria dos estudantes brasileiros tenham inglês como uma disciplina obrigatória no ensino médio, curiosamente muitos preferem fazer o espanhol por conta da similaridade. Mas igualmente as 3 provas do Enem mantêm exatamente o mesmo nível, português, inglês e espanhol, mantêm o mesmo nível de exigência. Provas internacionais de certificação. Eu quero falar isso aqui um pouquinho. Geralmente, quando você está concorrendo a uma bolsa, quando você está concorrendo a uma vaga do intercâmbio da universidade, as universidades exigem determinados níveis do teu idioma, do segundo idioma. E você precisa certificar esse idioma através de um certificado que vai ser emitido por uma universidade ou por qualquer uma outra instituição que seja confiável. Então, geralmente, você faz provas como o DELE, que é o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, você faz o CIELE, você faz o FCI, você faz o CIEI, o CPI, que são todas provas. Você paga, faz uma prova, é analisado os 4 extremos por nativos, e aquela universidade de renome certifica dizendo que tem o nível X, Y e Z. Os níveis de forma geral são os níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Aqui, do mais simples até o mais complexo e mais intenso em conhecimento. Então, basicamente, começa por aí. A segunda coisa que me incomoda é porque quando você afirma que dentro de 6 meses você aprende determinado idioma, dá a impressão que você está tratando de maneira igual todos os indivíduos, homogeneizando todo mundo. E, na verdade, a gente não pode tratar de maneira igual aqueles que são desiguais. No sentido de que eu não posso acreditar, por uma maneira muito lógica, me parece, pelo menos, que o indivíduo que tenha vindo de uma região isolada, rural, que vai ter contato com este fabuloso método, vai aprender de igual maneira como, por exemplo, um adolescente de classe média interessado em aprender de igual maneira de uma grande cidade cosmopolita. Certamente existem aí muitas variáveis que fazem esses 2 indivíduos serem distintos, possuírem conhecimentos distintos e que possivelmente vão ter necessidades ou exigências também distintas no aprendizado. Vou analisar aqui, por exemplo, algumas variáveis. Vamos imaginar uma criança aprendendo. A gente supõe que seja um método mais natural. Considere a variável criança nativa. Não tem muito o que falar aqui. Ela vai absorver aquilo que ela vê no ambiente, ela não questiona a gramática, ela não questiona os verbos, ela simplesmente ouve, reproduz, aprende e mantém. Imagine uma criança de pais bilíngues.
ela tem que interagir de maneira emotiva de distintas maneiras. Se os pais utilizarem o método One Person, One Language, que significa cada pai fala com a criança ou interage com a criança em seu idioma original, em seu idioma nativo. Isso significa que aos poucos, ainda que vez ou outra a criança misture ou tenha determinadas dificuldades, sutilmente, lentamente, isso surte efeito e a criança aprende os dois idiomas ao mesmo tempo. Agora imagine uma criança que tem a obrigação de aprender inglês, ou espanhol, ou alemão como segunda língua no país em que ela vive. A partir daí, a gente vai ter uma infinidade de diferentes variáveis que podem facilitar de diferentes maneiras esse aprendizado e automaticamente essa ideia de 6 meses para ensinar me parece sem sentido. Considere um adolescente. Imagine um adolescente de uma escola bilíngue que está inserido no meio onde os dois idiomas são falados o tempo inteiro. A possibilidade, ainda que seja muito desinteressado, deste adolescente absorver e saber mais inglês do que muitos outros é alta. Agora suponhamos um adolescente intercambista. O intercâmbio facilita o aprendizado. Isso também tem outras variáveis. O tempo que ele vai passar no intercâmbio, as pessoas com quem ele interage, se ele tem vergonha de interagir com o nativo, ou se ele vai ficar sempre com os falantes da mesma língua. A gente tem, por exemplo, uma escola privada, que eu chutaria, digamos assim, em dizer que a situação da escola privada e da escola pública, de maneira geral, obviamente, a respeito do ensino de língua, principalmente o inglês, não é tão diferente, ainda que a escola pública tenha os seus déficits consideráveis. Ou, por exemplo, se o indivíduo é um adolescente gamer ou streamer, que tem contato com o inglês, por exemplo, de maneira muito mais intensa. Agora, se você juntar, por exemplo, uma criança gamer de escola privada, que faz intercâmbio, que estuda na escola bilíngue, me diz qual é a chance desse indivíduo aprender neste tempo ou mais rápido em relação a um outro que vive em ambientes totalmente distintos. Obviamente que isso não anula a possibilidade de um indivíduo estar totalmente fora desses padrões em todas e quaisquer variáveis aqui e ele conseguir. Só me estranha isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, não é porque eu sou nativo de português que eu tenho que falar da maneira mais adequada. Que eu tenho que ser claro com você. Muitas vezes a pessoa fala português e ela não consegue deixar claras as próprias ideias. Ou ela tem dificuldade em construir o pensamento. Muitas vezes eu sou falante de português, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de escutar uma pessoa que vem do sul ou de Minas, dependendo da velocidade com a qual ela fala. Então observe que até dentro da nossa própria língua existe uma série de coisas que podem dificultar. Escrita. Se, por exemplo, você como nativo te pedem para fazer um bilhete, uma carta, um memorando, qual é a diferença? Para que serve? Quais são os pormenores de cada um deles? Assim como a leitura, se você considera, por exemplo, um texto, sei lá, de Machado de Assis, que se não tem uma nota de rodapé, você vai ter uma enorme dificuldade para conseguir entender o que está se passando ali. Então, o que é que eu posso citar de variáveis? Nível de escolarização é uma delas, e muito importante. A experiência. Se você é um professor, uma pessoa que estudou letras, e se manteve sempre no Brasil, se você estudou letras e tem contato com gente no exterior, se você estudou letras e viajou, se você estudou letras e somente isso, obviamente que o approaching, a forma de ensinar ou de aprender também vai ser diferente. E isso é para qualquer pessoa. Se você teve contato prévio com o idioma, mas esqueceu muita coisa, a chance de relembrar é alta. Se você teve bons professores de escola, de qualidade, já falamos aqui, também é outra variável. Se você tem conhecimento da língua materna, ainda que muitos métodos prometam a história de que você não aprende gramática, você não aprende regras, blá 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 blá, elas são importantes, faz parte da disciplina, em algum momento você vai ser cobrado, seja porque um dia você vai requerer a cidadania num país estrangeiro e você tem que fazer provas que comprovem conhecimento da língua, seja para fazer uma prova internacional, então tudo isso é requerido. Isso é blá blá blá. O que eu estou querendo que vocês entendam basicamente é o seguinte, que a gente se questione aonde que esses 6 meses de aprendizado de fato supostamente nos levam. Eles nos levam a quê? A comprar um hambúrguer? A estudar na universidade?
a ser capaz de interagir no mundo da vida real. E o que eu quero que vocês também entendam é que o aprendizado de uma língua é um processo contínuo. Eu sigo estudando inglês desde 2007, quando eu iniciei o curso e não sabia exatamente nada. Assim como continuo estudando espanhol, italiano, às vezes aprendo um pouco de francês, já tentei estudar um pouco de guarani. E qual é o meu contato em cada uma delas? Qual é a dificuldade que as pessoas que estudam idiomas sentem em aprender, sedimentar aquilo que está estudando, utilizar e não esquecer e manter em prática? Então tudo isso vai depender muito da quantidade, da carga horária que você tem por semana, porque, por exemplo, são 6 meses, são 12 meses, são 16 meses, mas com qual carga horária semanal? Geralmente no Brasil, os cursos ofertados a preços populares, que podem variar aí entre 80, entre os mais baratos possivelmente, a 120, eles ofertam 2 horas semanais de inglês. Se você juntar esses 80 vezes 2, 4, 8, etc., será que realmente a pessoa vai poder pagar por esse curso tão miraculoso, de método tão incrível? Então a gente tem que analisar uma série de coisas. Entre as outras variáveis que a gente tinha falado, além de escolarização, experiência, contato prévio, bons professores, lembrando que eu estou analisando, ou pelo menos de maneira muito geral, a situação brasileira. De qualquer brasileiro comum, randomicamente, decidir aprender inglês. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, entre muitas vezes um caixa que trabalha no mercado na Europa, que às vezes sabe dois idiomas ou mais, onde o ensino do idioma é de melhor qualidade do que aqui, onde a concorrência é maior e onde muitas vezes em locais, situações e trabalhos onde não se esperava uma pessoa, baseado na nossa ótica, o nosso costume aqui no Brasil, de ser bilíngue ou trilingue, está ali trabalhando. E outro detalhe, geralmente a Europa, pelo fato de ser pequena e possuir muitos países, o intercâmbio e o contato de pessoas que falam outros idiomas é muito maior. Por exemplo, a chance de relativamente mais facilmente uma pessoa que vive em São Paulo aprender é maior do que, por exemplo, uma pessoa que vive em uma cidade com 25 mil habitantes como a minha. De maneira distinta, você pode, numa sexta-feira à noite, se dirigir a um bar, encontrar um inglês, um australiano, um sul-africano, e com o seu pouco inglês a partir dali começar a melhorá-lo. Eu não estou excluindo as possibilidades, eu estou falando que a chance e os encontros dos diferentes contextos aumenta em determinados locais. Continuando, o conhecimento da língua materna. Eu já falei que isso é extremamente importante. Não é necessário obrigatoriamente para que você aprenda coisas do inglês, como uma criança aprende naturalmente, saber anteriormente o que é um verbo, um adjetivo, um substantivo, um advérbio. No entanto, o fato de conhecer isto facilita de alguma maneira você aprender. Ok? Ainda que a criança aprenda de maneira natural, contínua, paulatina, requer dela a leitura graduada de textos mais complicados ao longo do tempo, dedicação também para ele conseguir dominar a forma culta da língua. E eu não estou querendo aqui defender exatamente a forma culta em detrimento das outras, mas sim dizer que em determinados momentos, de acordo com seus objetivos, e é isso que eu quero focar, você vai ser cobrado por coisas que supostamente a maioria dos professores que fazem essa propaganda falsa teve que fazer e vocês também terão. Então, continuando. A questão da autopercepção. A autopercepção aqui, eu quero dizer no sentido de que você consegue, primeiro, se conhecer, de que maneiras você aprende melhor, e aí eu já falo em métodos de aprendizagem, posso fazer um vídeo depois sobre isso, você aprende melhor ouvindo, lendo, escrevendo, gravando vídeos. Existem diferentes maneiras. E curiosamente é onde vem essa questão da individualidade do método de aprendizado. Quando você assiste, por exemplo, no YouTube, vídeos de congressos de poliglotas, geralmente, cada um dos que estão ali, poliglotas, todos eles, compartilham de que maneira eles aprenderam melhor. Se eles tiveram que fazer flashcards, que são aqueles cartões que a gente coloca uma figura, um nome e um significado, e fica tentando relembrar. Se ele utilizou filme, se ele utilizou música, se ele gosta de ler. Então, cada um vai tentar descobrir qual é o seu melhor método.
Então, geralmente, eu já vi métodos aqui de línguas, inclusive, muito conceituadas, que eu, particularmente, como professor, não gostava, e como aluno, muito menos. Então, música, por exemplo, em inglês, a mim não me interessa nada. Ou muito pouco. Entende? Então, cada um tem seu método. E a questão da autopercepção também aqui é como você articula a boca na hora de falar, como você emite os sons, se você está ouvindo bem. E o ensino no Brasil aqui muitas vezes não facilita esse tipo de coisa porque a gente pronuncia muita coisa errada na escola. Então a gente também reproduz muito o erro do ensino. A outra variável, na realidade existem muito mais do que estas, é o contato persistente com nativos. O fato de você manter o contato faz com que você mantenha fresco o conhecimento que você tem a respeito daquele idioma e, além do mais, que você vá aprendendo palavras novas com o tempo. E uma das coisas que eu acho que é uma das mais importantes, uma das que eu acho que é mais importante no processo todo, é a paixão. Independente de você ter todas essas variáveis, a gente vê, por exemplo, reportagens onde pessoas extremamente improváveis de falar em determinados idiomas, considerando o histórico e a frequência com que acontecem, falam idiomas. E isso tem a ver com a paixão. E eu quero colocar aqui, agregar mais uma coisa aqui, a questão da paixão, que é, se você quer aprender o idioma, tenta colocar o teu coração nisso. O que eu quero dizer com isso? Assiste uma série que você ama, que você já assistiu 200 vezes em português. Assiste uma série, assiste um filme que você ama. Tenta ler um livro. Eu já li Harry Potter, por exemplo, os 7 em português e estou caminhando em inglês e em espanhol. Isso significa que a coisa fica mais prazerosa. Ok? Obviamente que também se você tiver acesso, isso aumenta a chance. Então você está dizendo que isso aqui é impossível? Não necessariamente. O que eu quero dizer é que, nas condições médias do brasileiro, esse tipo de propaganda me parece um tanto duvidosa. Existe a possibilidade disso acontecer? Possivelmente sim. Existem, por exemplo, os poliglotas no mundo que aprendem dois idiomas a cada ano. E não necessariamente significa que ele domine os 4 extremos, ou que ele tem essa capacidade de se comunicar, escrever, ler, etc. Mas o que eu quero dizer é que, talvez, se respeitadas todas as variáveis de maneira intensa, isso aconteça para você se tornar um usuário de boa qualidade, digamos assim. Mas, da maneira que é vendida, não. Lembre que esse aprendizado é permanente, persistente, contínuo, perseverante, e que você vai ter que começar agora e continuar e aproveitar o processo. Ok? Então, antes de tentar se jogar em qualquer curso que promete em 6 meses, se você tiver dinheiro, ótimo, mas saiba que é um aprendizado para a vida toda. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e caso vocês tenham opiniões, a gente pode debater aqui embaixo de maneira civilizada, de preferência, e obviamente que cada uma dessas coisas que eu falei também existe um leque de interpretações, de possibilidades, inclusive dentro da minha própria ideia. Então, até logo e se cuidem. Tudo de bom.